Lei dos Artistas e sua regulamentação. Lei Federal número 6.533, de 24 de maio de 1978, e Decreto Federal número 82.385, de 5 de outubro de 1978, comentada por Adri Fernandes. Olá, eu sou Adriana Ferreira Fernandes, terminei o curso de modelo e manequim com o Newton Matos aqui em Belo Horizonte. Estou me preparando para a prova do SATED. SATED é o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões, no caso aqui no estado de Minas Gerais. Porque modelo e manequim, se você caiu nesse vídeo, você sabe que algumas atividades, entre elas modelo e manequim, pertence à classe dos artistas e exige qualificação profissional, exige uma formação e o registro profissional, né? E então eu vou estudar a legislação e eu tive a ideia então de fazer esse vídeo porque eu sei que pode ajudar muita gente. E quem sou eu na fila do pão para poder dar aula de legislação? Eu sou advogada, sou especialista em programação neurolinguística, tenho vários cursos aqui no meu canal gratuitos de direito para concurso, dei aula há muitos anos e por isso eu tenho essa qualificação, tá? E como eu nunca te pedi nada na vida, e eu tô te dando conhecimento gratuitamente, colabora com a tia Dridri e me adiciona no meu Insta profissional, que é o @AdriFernandesModel. Combinado? Então, vamos lá. Sempre que você for estudar legislação, busque no site da Presidência da República, no site do Planalto, porque lá vai estar sempre atualizado, tá bom? Bom, lei número 6.533, de 24 de maio de 1978, dispõe sobre a regulamentação das profissões de artistas e de técnico em espetáculos de diversões e dá outras providências. Se você clicar aqui, você cai lá na vigência dela, que é o artigo 37. Esta lei entrará em vigor no dia 19 de agosto de 1978. Veja bem, ela foi sancionada em maio e entrou em vigor em agosto. Com certeza ela deu um prazo para as empresas e profissionais se adequarem. É muito comum isso. Regulamento, se você clicar em regulamento, você cai no decreto 8.385, que regulamentou essa lei. Nós vamos falar dele depois. Aqui também eles orientam a ver a lei 9.610 de 98, que nós não vamos entrar no mérito aqui, mas é bom depois você dar uma lida nela, porque ela trata de direitos autorais. Direito à nossa imagem, à voz e à comercialização disso com fins lucrativos, tá? Mas o SATED não cobra isso, então nesse vídeo eu não vou falar não, mas se você tiver alguma dúvida é só mandar. O presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. O exercício das profissões de artista e de técnico em espetáculos de diversões é regulado pela presente lei. Qualquer categoria profissional que esteja enquadrado na Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho como artista e como técnico em espetáculos de diversões está submetido a tudo que essa lei determina. Artigo 2º. Aí ele vem explicar os conceitos. Para os efeitos desta lei, é considerado, inciso 1º, artista, o profissional que cria, interpreta ou executa obra de caráter cultural de qualquer natureza para efeito de exibição ou divulgação pública, através dos meios de comunicação de massa
ou em locais onde se realizam espetáculos de diversão pública. Guarda isso porque o SATED pode perguntar: o que é artista, segundo a lei 6.533? É o profissional que cria, interpreta e executa obra de caráter cultural de qualquer natureza para fins de exibição ou divulgação pública. Inciso 2º, técnico em espetáculos de diversões, o profissional que, mesmo em caráter auxiliar, participa individualmente ou em grupo de atividade profissional ligada diretamente à elaboração, registro, apresentação ou conservação de programas, espetáculos e produções. Então, aquele pessoal de bastidores que de alguma forma contribui para que a obra ocorra, ainda que auxiliares, são técnicos em espetáculos de diversões e precisam tirar o registro profissional. Parágrafo único. As denominações e descrições das funções em que se desdobram as atividades de artista e de técnico em espetáculos de diversões constarão do regulamento desta lei. E qual é o regulamento desta lei? O decreto que a gente vai ver depois, o decreto 82.385, que é do mesmo ano, de 5 de outubro de 78. Artigo 3º, gente, eu tô fungando porque tá chovendo. E aí, pra quem tem rinite, choveu, nós espirra e entope. Fez sol, nós espirra e entope. Então, desculpa aí. Artigo 3º. Aplicam-se as disposições desta lei às pessoas físicas ou jurídicas. O que é pessoa física? A pessoa natural, eu e você. O que é pessoa jurídica? Empresas ou associações sem fins lucrativos. Então, aplicam-se as disposições desta lei às pessoas físicas ou jurídicas que tiverem a seu serviço os profissionais definidos no artigo anterior para a realização de espetáculos, programas, produções ou mensagens publicitárias. Ou seja, as entidades que contratarem artistas como assalariado ou profissional autônomo também precisa se enquadrar a essa lei, tá? O contratante e o contratado. Parágrafo único do artigo 3º. Aplicam-se igualmente as disposições desta lei às pessoas físicas ou jurídicas que agenciem colocação de mão de obra de profissionais definidos no artigo anterior. Agência de modelos, por exemplo. Para artigo 4º. As pessoas físicas ou jurídicas de que trata o artigo anterior, ou seja, os contratantes, deverão ser previamente inscritas no Ministério do Trabalho. Artigo 5º. Não se incluem no disposto nesta lei os técnicos em espetáculos de diversões que prestem serviços a empresas de radiodifusão. As pessoas que trabalham nos bastidores de uma rádio não considerada rádio web não, tá? A gente ainda não tem uma regulamentação específica para rádio web. Rádio convencional. Essas pessoas não precisam ter registro como artista, como técnico em espetáculo. Artigo 6º. O exercício das profissões de artista e de técnico em espetáculos de diversões requer prévio registro na Delegacia Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho, o qual terá validade em todo o território nacional. O artista, que é o radialista, o ator, a atriz, a modelo, manequim, enfim, o apresentador, todo mundo que a sua categoria, cuja categoria profissional se encaixa na profissão de artista, e o técnico de espetáculos em espetáculos de diversões que não trabalhe
em empresa de radiodifusão tem que ter para o trabalho registro no Ministério do Trabalho. No caso, o sindicato faz isso por nós. Quando o sindicato expede aquilo que a gente chama vulgarmente de DRT justamente porque é Delegacia Regional do Trabalho, quando a gente fala, vou tirar meu DRT, na verdade, você vai tirar o registro profissional. Você pode procurar diretamente o Ministério do Trabalho ou então o sindicato da sua categoria. E ele vai ter validade em todo o território nacional. Porém, se você, na minha profissão de modelo, você for atuar em um outro estado, ele pode exigir que você se profissionalize lá, se você for trabalhar, que você se registre lá, se você for realizar trabalho, se você se mudar para lá, por exemplo. Porém, se for trabalhos eventuais, eles tiram um registro provisório, tá? Então, o exercício, de acordo com o artigo 6º das profissões de artista e de técnico em espetáculos de diversões, requer prévio registro profissional. Então, é antes de você começar a trabalhar. Artigo 7º, para registro do artista ou do técnico em espetáculos de diversões, é necessário a apresentação de: inciso 1º, diploma de curso superior de diretor de teatro, coreógrafo, professor de arte dramática ou outro curso semelhantes reconhecidos na forma da lei. Então, se você é um coreógrafo, não tem curso superior de dança, a lei que regulamenta a profissão de coreógrafo vai dizer qual é que qualificação você precisa ter. Ele diz, vou supor que você deve ter o curso superior de dança ou um curso técnico com no mínimo X anos. Se você preencher um desses dois casos, você se enquadra aí no inciso 1 do artigo 7º, tá? Então, você vai pegar lá a lei que regulamenta a sua atividade, a lei que exige a qualificação e atender os requisitos. Porque apesar da 6533 exigir o diploma de curso superior para diretor de teatro, coreógrafo, professor de arte dramática, ela abre o leque para outros cursos semelhantes, desde que reconhecidos na forma da lei, tá? Desde que seja um curso registrado e que a lei indique que ele também forma coreógrafo, diretor e professor. Ou você precisa, se você não vai ser diretor de teatro, nem coreógrafo, nem professor de arte dramática, aí vão para o inciso 2º. Apresentação de diploma ou certificado correspondentes às habilitações profissionais de 2º grau. Então, ensino médio para ator, para contra-regra, para cenotécnico, para sonoplasta, ou habilitações semelhantes reconhecidas na forma da lei. Mesmo caso lá, se tem a lei que regulamenta, vamos supor aqui, o ator, que diz que ele não precisa ter uma habilitação de nível médio, que ele pode ter um curso de técnico é 2º grau, perdão, minha falha. Mas, enfim, se fornecer se a lei permitir, a lei que regulamenta a profissão de ator, permitir que ele se forme por um outro caminho que não seja habilitação profissional de 2º grau, a lei está dizendo que aceita também, desde que seja algo reconhecido por uma outra lei. Inciso 3º, atestado de capacitação profissional fornecido pelo sindicato representativo das categorias profissionais e, subsidiariamente, pela federação respectiva.
para aquelas atividades que para as quais não existe curso de formação, você vai fazer um registro no sindicato comprovando que você atua. Aí tem que ver as regras de cada sindicato em cada estado. E aí você atua e não fez curso. E aí o sindicato te aplica uma prova, reconhece que você está habilitado para exercitar a profissão, ele então vai te dar um atestado de capacitação profissional, sem que tenha sido necessário você se qualificar, tá? Então você tem que estar enquadrado aqui para você ter o registro junto ao Ministério do Trabalho. Você tem que ter ou a qualificação profissional, incisos 1 ou 2, ou, se você não tiver a qualificação profissional, mas se você já exercer a profissão, o atestado de capacitação fornecido pelo sindicato, que representa a categoria, mas preenchido os requisitos. Eles vão te aplicar uma prova e você vai ter que passar, tá? Ainda no artigo 7º, parágrafo 1º, a entidade sindical deverá conceder ou negar o atestado mencionado no item 3 no prazo de 3 dias úteis, podendo ser concedido o registro, ainda que provisório, se faltar manifestação da entidade sindical nesse prazo. Aqui em Belo Horizonte a gente tem a campanha de popularização do teatro, e para entrar na campanha só aceitam peças com profissionais que têm registro de ator. Então, mas você terminou o curso e as inscrições pro SATED já encerraram. Aí você corre, faz um pedido para ter pelo menos um registro provisório e para você poder se inscrever para a campanha. E o SATED tem 3 dias para responder. Se ele não responder, ele tem que te conceder o registro. 3 dias, tá? 3 dias para ele responder. Parágrafo 2º. Da decisão da entidade sindical que negar a concessão do atestado, você não tem qualificação, você já trabalha, você pediu o registro, né, comprovando que você tem experiência profissional, mas o sindicato negou. Você não passou na prova. Você pode recorrer para o Ministério do Trabalho em até 30 dias a contar da ciência da decisão de que o sindicato negou o seu registro, ok? Então, o parágrafo 2º do artigo 7º diz que, se você não tem qualificação, você pode pedir o atestado, e se o sindicato te negar o atestado, você tem 30 dias para recorrer disso junto ao Ministério do Trabalho. 30 dias a contar de quando você tomou ciência da negativa. Artigo 8º. O registro de que trata o artigo anterior poderá ser concedido a título provisório, pelo prazo máximo de 1 ano, com dispensa do atestado a que se refere o item 3º do mesmo artigo, mediante indicação conjunta dos sindicatos de empregadores e empregados. Você não fez o curso, mas o sindicato do seu empregador e o SATED podem dizer, olha, essa pessoa, ela está qualificada sim. Ministério do Trabalho, por favor, conceda aí um registro provisório por 1 ano. Então, é uma outra forma também de você ter o registro. Vamos repetir com a tia Dri? Primeira forma, comprovando que você é qualificado. Segunda forma, comprovando que, mesmo não qualificado, você tem experiência. Quando você é qualificado, você vai apresentar diploma ou certificado do curso, nos termos que a lei determina. Quando você não tem qualificação, você vai comprovar ao sindicato que você tem experiência. Em ambos os casos, o sindicato vai te aplicar uma prova, tá?
E você passando ou não nessa prova, você não passando nessa prova, você tem 30 dias para recorrer junto ao Ministério do Trabalho. Além disso, a terceira forma de você obter um registro como artista é um registro provisório. Você não tem qualificação, você não tem experiência, mas você é uma celebridade. E um autor de novela quer porque quer você na novela dele. Aí ele bate um papo lá no sindicato e eles vão te dar um registro provisório para você atuar por até 1 ano. Qualificação, ou experiência, ou indicação de sindicato em situações especiais. Neste último caso, provisório. E no caso do atestado, lembrando que o sindicato tem 3 dias para fornecer. Muito bem, artigo 9º. O exercício das profissões de que trata esta lei exige contrato de trabalho padronizado nos termos de instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Quando você vai fazer um espetáculo, quando você vai contratar artistas ou técnicos em espetáculos de diversões, quando você vai contratar uma modelo, você precisa oferecer a ela um contrato, e se você for esse profissional, você precisa assinar um contrato, tá? Aqui tá dizendo que o contrato precisa ser padronizado. Porém, se não houver esse contrato padronizado, conforme instruções do Ministério do Trabalho, isso não significa que ele não exista. Conforme as provas que as partes apresentarem, mensagens de WhatsApp, troca de e-mails, pode-se compreender que houve ali um contrato de trabalho verbal, tá? Ter um contrato de trabalho padronizado pressupõe formalidade e cláusulas expressas, e na cabeça da gente vem o quê? Papel, letrinha. Nem sempre, tá? Você pode muito bem ter um contrato verbal e ele valer para todos os fins. E valer naquilo que você tiver prova de que foi acordado, de que foi combinado. Parágrafo 1º. Quando houver o contrato de trabalho, igual a gente pensou, formalzinho, no papel, ele será avisado pelo sindicato representativo da categoria profissional e, subsidiariamente, pela federação respectiva. Ou seja, na falta do sindicato, pela federação respectiva, como condição para registro desse contrato no Ministério do Trabalho até a véspera de quando ele vai começar a vigorar. Se o seu trabalho profissional artístico for ser desenvolvido a partir de 15 de abril, esse contrato, o contrato que determina esse trabalho, que regulamenta esse trabalho, ele tem que ser registrado no Ministério do Trabalho até um dia antes de quando ele vai começar a vigorar. E como eu estou falando aqui para leigos, eu preciso lembrar o seguinte: a lei está tratando da regulamentação da profissão de artista e de técnico em espetáculos de diversão. Mas ele também, lembrando, como eu falei anteriormente, ela também trata de quem contrata esses profissionais, como empregado ou como autônomo, ok? Então, por isso que ele vai tratar aqui também do contrato de trabalho dessas pessoas. Parágrafo 2º do artigo 9º, a entidade sindical deverá avisar ou não o contrato no prazo máximo de 2 dias, fim dos quais ele poderá ser registrado no Ministério do Trabalho se faltar a manifestação sindical. Você encaminhou para o sindicato, por algum motivo ele não pôde assinar, ele tem que encaminhar para a federação assinar. E deve ser apresentado no Ministério até um dia antes de vigorar,
Mas aí, qual que é a pegadinha? O sindicato ou a federação tem 2 dias para assinar. E aí, se você encaminhou formalmente, passados 2 dias não houve assinatura, você pode fazer comprovando que o sindicato ou a federação não se manifestaram nesse prazo de 2 dias, você pode então registrar diretamente no Ministério do Trabalho. Qual que é a pegadinha? No Ministério do Trabalho, você pode dar entrada até um dia antes da data de início do contrato. Mas o sindicato ou a federação tem 2 dias úteis para assinar isso. Parágrafo 3º do artigo 9º, da decisão da entidade sindical que negar o visto no contrato, cabe recurso para o Ministério do Trabalho. Artigo 10. O contrato de trabalho tem que ter obrigatoriamente qualificação das partes. Eu, Adriana Ferreira Fernandes, solteira ou divorciada ou casada, funcionária pública ou então modelo e manequim, registrado sobre o número satélite tal, residente domiciliada na rua tal, CPF número tal, identidade número tal, ok? Essa é a qualificação. E de quem está me contratando, idem. O prazo de vigência, este contrato vigorará pelo prazo de X meses a contar de tanto a tanto. A natureza da função profissional, com definição das obrigações. Então, eu estou contratando esta modelo e obrigações da modelo, isso. Obrigações do contratante, isso. Inciso 4º, título. Eu estou contratando essa pessoa para quê? Para o espetáculo Desfile de Moda Verão da loja tal. O título tem que constar do contrato, tá? Ainda que seja provisório, com indicação de todos os personagens que vão... do personagem que você vai fazer nesse contrato. Inciso 5º, local onde você atuará, inclusive opcionais. Porque eu tô combinando com você de te contratar para Belo Horizonte, amanhã eu falo, a gente vai ter uma apresentação em Contagem, bora lá. Você me contratou para BH, tá? Então tem que ter com atuação em Belo Horizonte e possivelmente em toda a região metropolitana, um exemplo, tá? Inciso 6º, jornada de trabalho, com especificação do horário e intervalo de repouso. Isso aqui vai dizer o horário dos ensaios, o horário das apresentações, os dias, o intervalo de repouso, porque eles não podem te contratar por 24 horas. Eles não podem te contratar por mais de 6 horas sem um intervalo de almoço. 5º, tô errando, né? Já estava aqui no 6º. 7º, quanto ele vai te pagar e a sua forma de pagamento, tá? Qual é a remuneração e como você será pago em parcelas, por Pix, tá? Transferência. Inciso 8º, disposições, ou seja, tem que estar escrito sobre a inclusão de quem está contratando no crédito da apresentação, cartaz, impressos e programas. Ora, eu sou uma modelo de renome aqui em Belo Horizonte, eu quero que o meu nome esteja nos cartazes de apresentação do desfile que eu vou trabalhar. Ou não. Mas isso tem que estar no contrato. Olha, eu quero que no crédito, se for um audiovisual, créditos são aquelas letrinhas finais que a gente chama, né? No final do vídeo, a gente dá os créditos, quem trabalhou para a execução daquela obra. Então, se você quer que o seu nome conste nos créditos ou nos cartazes da apresentação, coloca isso no contrato. Inciso 9º, dia de folga semanal. Então, se você
está sendo contratado para ser apresentador de um programa de janeiro a setembro, quando vão ser suas folgas, além de quanto você vai ganhar e de tudo mais, quais serão suas folgas semanais. Inciso 10º, ajuste sobre viagens e deslocamentos. Então, se for precisar viajar, igual eu falei, nós vamos fazer uma apresentação em Contagem. Tá, e quem vai pagar o custo disso? Quem vai me levar? Quem vai me buscar? Vai me deixar em casa ou vai me deixar no centro da cidade? Ou vai me dar uma ajuda de custo para isso? Inciso 11, período de realização de trabalhos complementares, inclusive dublagem, quando posteriores à execução do trabalho de interpretação objeto do contrato. Inclusive dublagem, mas também, quando fala aqui, né, tem que constar no contrato o período de realização de trabalhos complementares. O que pode ser um trabalho complementar? Uma propaganda, você vai na escola, tem que constar no contrato que você tem que ir na escola vestido de galinha pintadinha para divulgar que vai ter essa peça, dia e horário tal, tá? Então, esse trabalho complementar, um exemplo é a divulgação da obra. Também tem que constar no contrato o número da sua carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo único. Nos contratos de trabalho por tempo indeterminado, porque aqui são os contratos por tempo determinado. Nos contratos de trabalho por tempo indeterminado, deverá constar também cláusula relativa ao pagamento de adicional devido em caso de deslocamento para prestação de serviço fora da cidade ajustada no contrato de trabalho. Então, o que é um contrato por prazo determinado? Ele tem data de início e de fim, tá? É uma temporada, a peça que a gente vai fazer, o desfile que a gente vai fazer. Mas não, eu tô contratando um radialista. Então, eu não vou contratar por prazo determinado. Eu vou contratar por prazo indeterminado a partir do dia tal. E aí, li as condições. Nesse caso, tem que haver uma cláusula adicional se, porventura, eu tiver que executar deslocamento para prestar o serviço fora daquela cidade em que eu ajustei. Eu tenho um programa de rádio aqui em Belo Horizonte, numa rádio aqui em Belo Horizonte, mas a gente vai fazer uma ação promocional para uma empresa em Ibirité e eles estão querendo que eu vá fazer essa ação porque eu sou a radialista de maior audiência na rádio. Então, você tem que nesse contrato, tem que informar as condições do pagamento adicional para eu me deslocar para essa outra cidade. Não confunda isso com deslocamento para a cidade, tá? Além de custear o seu deslocamento, se tiver constando isso em contrato, como a gente falou, tem que te pagar um adicional pelo simples fato de você estar indo prestar o seu serviço em outra cidade, tá? Então, deslocamento mais o adicional. Artigo 11. A cláusula de exclusividade não impedirá o artista ou técnico em espetáculos de diversões de prestar serviços a outro empregador em atividade diversa da ajustada no contrato de trabalho, desde que em outro meio de comunicação e sem que se caracterize prejuízo para o contratante com o qual foi assinada a cláusula de exclusividade. Eu sou modelo e eu tenho um contrato de exclusividade com a Glam Agency. Eu não posso trabalhar para outra agência em Belo Horizonte como modelo. Mas eu posso trabalhar como atriz, se eu tiver DRT de atriz. Ou então, uma outra situação. Eu tenho um contrato de exclusividade com a Top Agency, lá do Jamir, para os desfiles do
Barro Preto Fashion Day. Então, eu tenho um registro de exclusividade com ele, que eu vou, todo ano, eu vou participar, pela agência dele, do Barro Preto Fashion Day. Eu não posso ir por outra agência e nem por nenhuma marca. Mas vai ter o Belvedere Fashion Day. Eu posso ir por outra agência. Deu para entender? Então, o artigo 11 fala que a cláusula de exclusividade não impede que você trabalhe para outra agência ou para outro meio de comunicação, desde que em outra atividade ou em outras condições diferentes dessa da exclusividade, tá? Não gerando prejuízo para quem assinou a exclusividade com você, você tá liberado. Artigo 12. O empregador poderá utilizar trabalho de profissional mediante nota contratual para substituição de artista ou de técnico em espetáculo de diversões ou para prestação de serviço caracteristicamente eventual por prazo não superior a 7 dias consecutivos. Vedada. Vedar é proibir. Então, proibido a utilização desse mesmo profissional nos 60 dias subsequentes por essa forma, pelo mesmo empregador. Então, eu posso contratar um profissional, eventualmente, para um serviço eventual por 7 dias, tá? Ou porque a profissional que eu contratei ficou doente, ou porque surgiu uma demanda, e enfim, eu contrato você por 7 dias. Fechou. Nos próximos 60 dias eu não posso te contratar novamente para essa mesma função. Entre uma contratação, vamos chamar isso de emergencial, né? Uma atividade que seja eventual. Se eu te contratar eventualmente ou emergencialmente para essa atividade eventual por 7 dias, eu não posso te contratar novamente para exercer essa mesma função nos próximos 60 dias. Senão vai configurar contrato por prazo indeterminado. São regrinhas do Ministério do Trabalho também. Parágrafo único. O Ministério do Trabalho expedirá instruções sobre a utilização da nota contratual e aprovará o seu modelo para esses casos. Artigo 13. Gente, lembrando que a gente precisa estudar essa lei toda. O decreto também. O que tem maior chance de cair no SATED, no final do vídeo eu vou indicar. Estudem mais os artigos tais, tais e tais, tá? Mas vocês, nós, né, porque eu também estou estudando para isso, precisam conhecer a lei toda e entendê-la. Porque entendendo, depois fica mais fácil para guardar. Continuando, então, artigo 13. Não será permitida a cessão ou promessa de cessão de direitos autorais e conexos decorrentes da prestação de serviços profissionais. Vou falar, peraí. Parágrafo único. Os direitos autorais e conexos dos profissionais serão devidos em decorrência de cada exibição de obra. Nessa época, era muito comum, e um profissional que fez isso demais, Roberto Carlos, por exemplo, pegava a música de alguém, pagava, olha, essa música sua, toma, 40 mil nela, gravava e botava o nome dele como autor, afinal eu paguei pela obra. Não, tá? O direito reconhece duas coisas distintas, o direito autoral e o direito de comercialização. O que eu posso vender é o direito de comercialização da obra. O direito autoral, ele é moral, ele é meu. Eu posso vender o direito de comercializar a obra. Toda vez que essa obra for exibida, toda vez que essa música for tocada comercialmente, você comprou o direito de receber os direitos
comerciais e financeiros dessa obra. Mas toda vez que ela for exibida, vai ter que ter o meu nome como compositora, o meu nome como modelo, o meu nome como atriz. Mas vai ter o meu nome lá, mas eu não vou receber nada pela execução da obra, porque eu vendi para você. Quem vai lucrar com a obra é você. Então, esse artigo está falando que não se permite ceder ou prometer que se ceda os direitos autorais. Por causa disso, na época, havia uma confusão entre direito autoral e direito de comercialização. Vendia-se o direito de comercialização como se estivesse vendendo o direito autoral. E não se colocava, então, o nome da pessoa no crédito da obra. O nome ficava daquele que comprou como se ele tivesse executado a obra. Quando isso não é verdade. Isso é fraude. Eu não posso, em hipótese alguma, sob nenhum pretexto, dizer que eu fiz algo que eu não fiz. Então, por isso, o direito separou. Eu posso vender o direito de comercialização, mas eu não posso ceder, não posso vender o direito moral autoral. E, detalhe, os direitos autorais e conexos, né? Eles serão devidos em decorrência de cada exibição da obra. Então, cada exibição da obra eu recebo por isso, ou você que comprou o direito de comercializá-la recebe por isso, e a cada exibição da obra tem que constar o meu, deixa eu pegar uma água aqui, tem que constar o meu nome como criadora daquilo, ou participante de alguma forma. Artigo 14. Nas mensagens publicitárias feitas para cinema, televisão ou para serem divulgadas por outros veículos, constará do contrato de trabalho obrigatoriamente. Então, se você está me contratando não para passarela, e sim para um comercial de televisão, tem que constar no contrato o nome do produtor, o nome do anunciante da marca, né? E, se houver, da agência de publicidade para quem a mensagem é produzida. O tempo de exploração comercial da mensagem, 30 segundos, 1 minuto. O produto a ser promovido, eu estou vendendo esta roupa, ou eu estou vendendo esta margarina. Os veículos através dos quais a mensagem será exibida, streaming, televisão, internet. As praças onde a mensagem será veiculada, locais, cidades, estado, país. O tempo de duração da mensagem e suas características. Perdão, lá no inciso 2º eu falei errado. O tempo de exploração comercial da mensagem, na verdade, é por quanto tempo ela vai ficar sendo divulgada, ela vai ficar no ar. Aqui no inciso 6º é que fala o tempo de duração da mensagem e suas características. É um spot de 30 segundos, de 1 minuto, né? Ok? Então, mais uma vez, se eu for contratada para um comercial para ser divulgado no cinema ou na televisão, no contrato tem que constar quem vai produzir, quem é a marca anunciante, qual é a agência de publicidade, por quanto tempo esse comercial vai ser exibido, qual é o produto que esse comercial está exibindo, por quais meios será exibido, televisão, cinema, internet, streaming, as praças, os locais onde o comercial será veiculado e quanto tempo de comercial. Artigo 15. O contrato de trabalho e a nota contratual serão emitidos com numeração sucessiva e em ordem cronológica. Então, eu fecho um contrato com você, é o contrato 01. Eu fecho um contrato com ela, é o contrato 02. Eu fecho um contrato com ela, é o contrato 03 e assim sucessivamente. Parágrafo único. Os documentos de que trata este artigo serão firmados, pelo menos em 2 vias, pelo contratado, ficando uma delas em seu poder. Artigo 16. Então, contrato em pelo menos 2 vias, tá? Todas elas assinadas. Artigo 16. O profissional não poderá recusar-se à autodublagem quando couber.
houve um erro de som, ou sei lá, por qualquer motivo, a sua voz vai ter que ser sobreposta à imagem. Você não pode se recusar a fazer isso. O parágrafo único. Se o empregador ou tomador de serviços preferir a dublagem por terceiros, ela só poderá ser feita com autorização por escrito do profissional original, salvo se for realizada em língua estrangeira. O comercial vai passar na China, então eu tenho que aceitar que eu vou ser dublada por uma chinesa. Mas não, o anunciante não gostou da minha voz. Então eles querem que um terceiro me duble. Para isso acontecer, eu, que fiz o comercial e que tenho a minha voz ali, tenho que autorizar. Se eu não autorizar que terceiro me duble, eles não podem fazer isso. Parágrafo 17. A utilização de profissional contratado por agência de locação de mão de obra obrigará o tomador de serviço solidariamente pelo cumprimento das obrigações legais e contratuais, se caracterizar a tentativa pelo tomador de serviço de utilizar a agência para fugir às responsabilidades e obrigações decorrentes desta lei ou contrato. É o seguinte, locação de mão de obra é, por exemplo, agência de modelos, tá? Então, uma rádio me contrata para... Não, já que eu falei em agência de modelos, uma marca, uma loja de uma confecção de roupas me contrata para divulgar por um longo período a sua marca plus size. E aí, ao invés dela me contratar, ela contrata a agência. Só que vocês viram lá a quantidade de requisitos que o contrato tem que ter. Então, para fugir do ônus de ter que me pagar deslocamento, hora adicional e tudo mais, eles contratam a agência. Se eu entrar, eu não posso entrar na justiça contra a marca que contratou a agência, porque o meu empregador é a agência. Eu não tenho nada com a marca que contratou a agência. A relação jurídica é entre a marca e a agência e entre a agência e eu. Mas se eu provar que ela fez isso para driblar questões trabalhistas, eu posso sim. Se a agência, eu entro contra a agência não me paga, eu peço o juiz para adicionar a marca no processo, para fazer a marca me pagar aquilo que a agência está se eximindo. Menino, o buraco é mais embaixo. Artigo 18. O comparecimento do profissional na hora e no lugar de convocação implica a percepção integral do salário, mesmo que o trabalho não se realize por motivo independente de sua vontade. Isso aqui é um pouco controverso, mas vamos lá. Se eu tenho um contrato com você, porque a primeira coisa que vem na minha cabeça aqui são as seletivas de modelo, né? Os jobs, os castings, não é isso não. Eu tenho um contrato com você para você me pagar R$300 por job. E aí você me chama, Adriana, olha, eu tenho um trabalho para ser realizado na segunda-feira, às 17 horas, esteja aqui. Estarei, estou, linda, poderosa e gostosa. E chego lá, por qualquer motivo, o trabalho não acontece. O problema não é meu, tá? Quem me contratou tem que me remunerar. O trabalho é diferente de seletiva, tá, gente? A menos que haja um contrato que você receberá também por seletiva. Duvido que aconteça, mas tudo bem, tá? Você foi chamada para realizar um trabalho mediante o pagamento tal. Você chegou lá, o trabalho não aconteceu, não importa. Você esteve à disposição deles naquele período, você cumpriu com a sua parte, você tem que receber pelo trabalho, como se ele tivesse sido realizado. Artigo 19. O profissional contratado por prazo determinado, com
data de início e data de fim, não poderá rescindir o contrato de trabalho sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem. Então, eu tenho um contrato com a rádio até setembro e chega em agosto, chega em abril, eu não tô aguentando mais. Não gostei de trabalhar, não gostei do que eu tô fazendo, não gostei das pessoas que trabalham comigo, ou eu tô me sentindo muito mal. Quero rescindir o contrato. Tudo bem, mas então você vai ter que indenizar quem te contratou por você estar rescindindo esse contrato antes do prazo. Parágrafo único. A indenização de que trata este artigo não poderá exceder aquela a que teria direito o empregado em idênticas condições. Então, eu vou te indenizar em quanto? No mesmo valor, como se fosse o inverso, como se fosse o contratante que estivesse rescindindo. E aí, ainda assim fica muito vago, e a jurisprudência já determinou algumas questões, mas, a priori aqui, para fins dessa lei, pelo menos pelo salário que você seria pago, ou pela... Claro que isso normalmente consta do contrato também. A lei não diz, mas hoje tem que constar cláusula de rescisão também. Então, vai constar lá. Se você rescindir sem justa causa, sem um motivo de força maior, porque se você ficar doente, é um motivo de força maior, é uma justa causa, né? Se você rescindir sem ter um motivo justo, vai ter lá no contrato hoje em dia a cláusula de rescisão e o valor da indenização. Se não houver, vocês vão ter que chegar ali no acordo e pode ser por publicidade perdida, depende muito do tipo de serviço. Artigo 20. Na rescisão sem justa causa, no distrato é quando vocês concordam em desfazer o contrato. E na sessão do contrato de trabalho, quando eu repasso isso para outra pessoa, o empregado poderá ser assistido pelo sindicato representativo da categoria e, na falta dele, pela federação respectiva. É o seguinte, quando for rescindir o contrato, o advogado do sindicato ou um representante do sindicato pode te acompanhar se você quiser. Artigo 21. A jornada normal de trabalho dos profissionais de que trata esta lei terá nos setores e atividades respectivos as seguintes durações. Se for radiodifusão, programa de rádio. Fotografia, modelo fotográfico. E gravação, 6 horas diárias com limitação de 30 horas semanais. 6 horas vezes 5, 30. Ah, não, mas eu quero 4 horas por dia e no sábado que você trabalhe. Posso também, desde que não exceda 30 horas por semana. Ah, eu quero ser no domingo também. Então, vê aí como que a gente vai compensar no decorrer da semana, porque a semana não pode passar de 30 horas. Cinema, inclusive publicitário, quando em estúdio, também 6 horas diárias, mas aí já não limita a 30. Olha a pegadinha, tá? Radiodifusão, fotografia e gravação, 6 horas diária, igual cinema, inclusive publicitário. Porém, radiodifusão, fotografia e gravação, com limitação semanal de 30 horas. Teatro, a partir da estreia do espetáculo, terá a duração das sessões com 8 sessões semanais. Não pode passar de 8 sessões semanais. Circo e variedades, 6 horas por dia, limitadas a 36 horas semanais. 30, radiodifusão, fotografia e gravação, 30 semanais. Circo e variedades, 36 semanais. Teatro, 8 sessões por semana, no máximo. E cinema, limita só por dia. Dublagem, 6 horas no máximo, que eu já acho muito, né? Mas enfim, porque você não para de falar. 6 horas diárias com limitação de 40 horas semanais.
Depois você faz um quadrinho aí pra você não cair nessa pegadinha. Qual que é a limitação semanal de cada um? Você pode ver aqui que não há limitação diária menor que 6 horas. E semanal, temos 30 horas, temos 8 sessões, 36 horas semanais e 40. E aí você faz um quadrinho para você aprender o que é o que. Gravar, né? Parágrafo 1º do artigo 21. O trabalho prestado além das limitações diárias ou das sessões semanais previstas neste artigo será considerado extraordinário. Hora extra. Sim, artista recebe hora extra. Parágrafo 2º. A jornada... quanto de hora extra? Não sei porque a lei não fala, tá? Nós não vamos entrar nesse mérito. Parágrafo 2º do artigo 21. A jornada normal será dividida em 2 turnos, nenhum dos quais poderá exceder de 4 horas, respeitado o intervalo previsto na CLT. Lembram que eu falei antes? Que acho que se você fizer mais de 6 horas, você tem que ter intervalo para almoço. É mais ou menos o que está falando aqui, tá? Então, assim, a jornada normal será dividida em 2 turnos. Então, pode ser, no caso, 6 horas diárias. Então, pode ser 4 horas, eu faço um intervalo e depois faço 2. Ou então, 6 horas, faço um intervalo, faço 6 horas, faço 3, venho um intervalo e faço mais 3. Lógico, gente, que não vai ser um intervalo de 1 hora quando a sua jornada é 6, tá? É para você fazer um lanche, não é para você almoçar nem é para você jantar. São 6 horas só. Então, normalmente são intervalos aí de 15 a 40 minutos. Parágrafo 3º. Ou seja, o que você precisa saber? Tem que ter jornada dividida em 2 turnos, ainda mesmo sendo 6 horas. E um turno não pode passar de 4 horas. Parágrafo 3º. Nos espetáculos teatrais e circenses, desde que sua natureza ou tradição exijam, o intervalo poderá, em benefício do rendimento artístico, ser superior a 2 horas. Eu tenho uma sessão de circo à tarde, de duração de 2 horas. E eu tenho outra à noite com duração de 2 horas. O intervalo aí vai dar 3 horas de diferença. Não tem problema, neste caso. Parágrafo 4º. Será computado como trabalho efetivo o tempo em que o empregado estiver à disposição do empregador, a contar de sua apresentação no local de trabalho, inclusive o período destinado a ensaios, gravações, dublagens, fotografias, caracterização e todo aquele que exige a presença do artista, assim como destinado à preparação do ambiente em termos de cenografia, iluminação e montagem de equipamento. Cheguei, tô maquiando, é hora paga por conta do empregador. Atenção! Aqui tá falando de qual artista? Empregador. Não tá falando do autônomo, não. O do autônomo vai constar isso no contrato de trabalho ou não. Mas do empregado é obrigatório que esse tempo de preparação, ensaio, maquiagem, seja considerado como hora trabalhada para todos os fins. Essa lei fala tanto do autônomo quanto do empregado. O autônomo também tem contrato de trabalho por tempo determinado ou indeterminado. O empregado também tem contrato de trabalho por tempo determinado ou indeterminado. Qual que é a diferença? O autônomo dá as regras no seu contrato. O empregado acata as regras do seu contrato. Mas isso aí é uma questão trabalhista que a gente não vai entrar no mérito. Parágrafo 5º do artigo 21. Para o artista integrante de elenco teatral, a jornada de trabalho pode ser de 8 horas durante o período de ensaio, respeitado o intervalo previsto na consolidação das leis do trabalho. Aí sim você vai ter um horário de almoço ou de jantar. Mas atenção, somente no período de ensaio, tá? Então, para elenco de teatro, durante o período de ensaio, segundo esta lei,
Você pode fazer não aquelas 6 horas que ela disse antes, diárias, mas 8 horas, desde que haja intervalo para refeição. Artigo 22. Gente, lembrando que teve a reforma trabalhista recentemente e esses intervalos foram todos flexibilizados. Então, a gente não vai entrar no mérito de quanto tempo é o intervalo. Só precisa saber que vai ter que ter o intervalo nos termos da CLT, nos termos da consolidação das leis do trabalho. E aí, a lei que tiver, a norma seletista que tiver vigorando é a que cabe. Artigo 22. Na hipótese de exercício concomitante de funções dentro de uma mesma atividade, será assegurado ao profissional um adicional de 40% pela função acumulada, tomando-se por base a função melhor remunerada. Eu sou uma personagem, mas em algumas cenas eu também sou figurante. Tá bom? Eu sou modelo, mas no backstage eu também tô como auxiliar das outras modelos. 40% pelo acúmulo de função a contar tomando por base a função que é melhor remunerada e não a menor, né? Que aí tá de sacanagem, tá? Então, assim, olha só, pela função acumulada, então, quando eu acumulo mais de uma função, eu vou ter por esta função um adicional de 40% calculado sobre a menor? Não, sobre a maior. Eu recebo as duas com um adicional de 40%. Parágrafo único. É vedada, é proibida a acumulação de mais de 2 funções em decorrência do mesmo contrato de trabalho. 2 pode, mais que 2 não pode. Artigo 23. Deixa eu beber água. Vamos beber água, dá um pause ali, vamos beber água e a gente volta rapidinho. Beba água. Como diz Ricardo Ventura, beba muita água. Artigo 23. Na hipótese do trabalho executado fora do local constante do contrato, correrão à conta do empregador, além do salário, as despesas de transporte e de alimentação e hospedagem até o respectivo retorno. Ok? Eu tinha falado só das despesas de deslocamento, mas também despesas com alimentação e hospedagem. Artigo 24. É livre a criação interpretativa do artista e do técnico em espetáculos de diversões, respeitado o texto da obra. Eu vou fazer uma peça teatral baseada na poesia de Carlos Drummond de Andrade. Eu não posso mudar o texto, mas eu posso dar a interpretação que eu achar mais adequada. É isso. Se eu mudar o texto, não posso, porque ele tem uma autoria. Mas eu posso interpretar como eu julgar melhor. Interpretar, no caso, representar artisticamente aquele texto, tá? Artigo 25. Para contratação de artista ou técnico em espetáculo de diversões, estrangeiro que more lá fora, exige-se prévio recolhimento da importância equivalente a 10% do valor do contrato na Caixa Econômica Federal em nome da entidade sindical da categoria profissional. Então, se eu for contratar um artista estrangeiro, eu tenho que fazer uma caução do contrato, que é 10% do valor da contratação, e a lei fala na Caixa Econômica Federal, mas eu acho que pode ser em qualquer banco hoje em dia. Mas, enfim, a gente está estudando a lei na Caixa Econômica Federal. Se eu for contratar um artista que mora no exterior, eu vou
contratá-lo para fazer uma novela, 180 meses, com ensaio e tudo mais, bota aí 180 meses que eu falei, 6 meses. 180 meses, quantos anos? Louca, 10 anos. 15 anos uma novela. Ô, gente, desculpa, a titia tá cansada, tá tarde. Uma novela aí, 6 meses, né? Mais ensaio, caracterização, laboratório, bota aí 1 ano e meio. O valor da contratação de 1 ano e meio desse profissional que mora no exterior, eu tenho que pegar 10% desse valor e já depositar, no caso aqui, na Caixa Econômica Federal, que é uma garantia desse ator. Vai que eu quero romper o contrato, o sujeito tá aqui no meu país, com a mão na frente, outra atrás, porque eu rescindi o contrato, não, aí ele vai ter direito à caução, que é esses 10%. Beleza? Artigo 26. O fornecimento de guarda-roupa, a caracterização do personagem, né, os looks do modelo e demais recursos indispensáveis ao cumprimento das tarefas contratuais será de responsabilidade do empregador. Artigo 27. Nenhum artista ou técnico em espetáculos de diversões será obrigado a interpretar ou participar de trabalho possível de pôr em risco sua integridade física ou moral. Adriana, você vai desfilar para a marca X no parapeito da cobertura do prédio tal a 20 andares de altura. Não, obrigado, felicidades, boa sorte. Não mesmo, tá? Ninguém pode te obrigar a isso. E se você for dispensado porque você não aceitou isso, indenização não sei. Artigo 28. Integridade física e moral também, tá? Você vai gravar. Deixa eu ver, eu pensar uma coisa que pode ferir a moral de um artista. Acho que não tem, né? Porque, Adriana, você vai gravar no puteiro. Gente, ali eu sou uma personagem, faz parte. Mas sei lá. Se você se sentir moralmente atacado por uma obra, por um trabalho que você tem que fazer, se você não quiser fazer e for dispensado por isso, eles vão ter que te indenizar. Artigo 28. A contratação de figurante não qualificado profissionalmente, uma pessoa que não é artista, ou que é, mas não tem o registro, para atuação esporádica, quer dizer, eventual, determinada pela necessidade de características artísticas da obra, poderá ser feita pela forma da indicação prevista lá no artigo 8º. O que fala o artigo 8º? Fala sobre aquele registro que o sindicato e o Ministério do Trabalho podem dar provisório por até 1 ano, com dispensa do atestado e da qualificação. Ok? Então, eu vou ser figurante em uma novela que precisa de muito figurante, porque todas as cenas dele tem muita gente andando na rua. Então, eles podem me contratar, eu não tenho qualificação e também não tenho outra experiência. Então, eles podem me contratar aqui nos termos do artigo 8º, eles vão me conceder um registro provisório por até 1 ano. E aí eu posso, então, ser figurante naquela novela. É um exemplo, tá? Artigo 29. Os filhos dos profissionais de que trata esta lei, cuja atividade seja itinerante, circo, por exemplo, terão assegurada a transferência da matrícula e, consequentemente, vaga nas escolas públicas locais de 1º e 2º graus e autorizada nas escolas particulares desses níveis, mediante apresentação de certificado da escola de origem. O circo fica 4 meses em cada lugar. 4 meses. Estou indo embora, pego lá na escola que os meus filhos trabalham o certificado de que eles concluíram de que eles estão cursando a série tal, o ano tal, nas matérias tais, com tais notas e tais conteúdos. Levo isso para a escola, aonde eu vou colocá-los na próxima região
onde eu for estabelecer o cerco. Escola pública e particular, tá? Tem que aceitar. Artigo 30. Os textos destinados à memorização, junto com o roteiro de gravação ou plano de trabalho, deverão ser entregues ao profissional com antecedência mínima de 72 horas em relação ao início dos trabalhos. Então, não tem essa de te entregar texto de véspera. Vamos fingir que cumprem, gente. Eu falei que é para fingir que tá igualzinho, tá na lei, tá? Não tem essa de texto de véspera. Tem que te entregar 3 dias antes. Seja o roteiro, seja o plano de trabalho, seja o texto para memorização. Pelo menos 3 dias antes. Claro que o contratante que te respeita, ele vai fazer isso. Artigo 31. Os profissionais de que trata esta lei têm penhor legal sobre o equipamento e todo o material de propriedade do empregador utilizado na realização de programa, espetáculo ou produção, pelo valor das obrigações não cumpridas pelo empregador. No descumprimento das obrigações contratuais por parte de quem me contratou, essa lei diz: os equipamentos dele passam a ser legalmente seus, até o limite do valor que ele te deve. Claro que tem jurisprudência a respeito disso, mas vamos fingir que é exatamente como está na lei. Ah, Adriana, mas e se forem 10 artistas não pagos? O equipamento vai ser vendido e dividido para essas 10 pessoas. Artigo 32. É assegurado o direito ao atestado de que trata o item 3 do artigo 7º, aquele para pessoa que não tem qualificação, mas já exerce a profissão e que o sindicato pode emitir um atestado se ele passar na prova. É assegurado o direito ao atestado de que trata o item 3 do artigo 7º ao artista ou técnico em espetáculos de diversões que, até a data da publicação desta lei, tenha exercido comprovadamente a respectiva profissão. Ou seja, o sindicato, para quem já trabalhava quando essa lei entrou em vigor, mas não tem qualificação, o sindicato é obrigado a dar o atestado, desde que a pessoa comprove que já trabalhava. Aí não pode, não passou na prova. Não, a lei está mandando dar o atestado. Comprovou que trabalhou, atestado. Para quem estava nessa situação, na data em que essa lei entrou em vigor. Porque a partir daí tem que ter a qualificação ou fazer a prova e receber o atestado. Artigo 33. As infrações ao disposto nesta lei, quem não cumprir essa lei, será punido com multa de 2 a 20 vezes o maior valor de referência previsto numa outra lei. Valor de referência é um valor X. Valor de referência, por exemplo, pode ser um salário mínimo. Então, a multa será de 2 a 20 vezes o salário mínimo, tá? Mas nessa época, usava-se um outro valor de referência. Então, a multa, ela tem por base, o cálculo da multa é feito em cima de um valor de referência. Qual é? Não sei, nem quero saber, não nos interessa. Nos interessa saber que é de 2 a 20 vezes um determinado valor de referência. Calculada a razão de um valor de referência por empregado em situação irregular. O fiscal do Ministério do Trabalho compareceu no desfile e eu estava lá sem DRT, sem registro profissional. Então, como é a primeira vez, ele foi legal e aplicou uma multa só de 2 valores de referência. E aí ele descobriu mais 3 profissionais. Então, ele decidiu aplicar 2 valores de referência por cada modelo sem registro profissional. Então, a multa
vai considerar um valor de referência sobre ele por cada modelo, tá? Se for aplicar, decidir que você reiteradamente faz isso, bota modelo que não tem registro. Então, dessa vez eu vou te multar em 10 vezes o valor de referência. São 5 modelos sem registro, então são 5 para cada modelo, 5 vezes o valor de referência. 50 vezes. Gente, eu sou de humanas, eu não sei fazer cálculo, tá? 5 vezes 5, 25. Vergonha! 5 modelos irregulares, 5 vezes o valor de referência para cada modelo irregular. 25 vezes o valor de referência será o total da multa. Parágrafo único, em caso de reincidência, quer dizer, não é a primeira vez. Embaraço, tô fazendo de tudo para te enganar, não quero mostrar os documentos. Ou resistência à fiscalização, não, aqui você não entra. Emprego de artifício ou simulação, fraudar documentos com o objetivo de fraudar a lei, a multa será aplicada em seu valor máximo, 20 vezes o valor de referência por modelo irregular. Artigo 34. O empregador punido na forma do artigo anterior, enquanto não regularizar a situação que deu causa à autuação e não recolher multa aplicada após esgotados todos os recursos cabíveis, se aplicou a multa, então eu vou recorrer, não cabe mais recurso. Eu não recolhi, não cabe mais recurso e eu não paguei. Então, eu não posso receber nenhum benefício, incentivo ou subvenção concedido por órgão público. Eu também não posso obter nenhuma liberação para exibição de programa, espetáculo ou produção pelo órgão ou autoridade competente. Eu não posso ter alvará para a obra que eu vou produzir, teatral, desfile, o que for. Tá? Enquanto eu não regularizar a minha situação com aquela fiscalização que pegou a minha atuação inadequada, eu, no caso, o empregador, o produtor, tá? A modelo não tem nada com isso, não. Ou o artista não tem nada com isso, não. Quem contratou é que tem que regularizar. O contratante é que não vai poder receber benefício e nem ter liberação para produzir outra obra. Artigo 35. Aplicam-se aos artistas e técnicos em espetáculos de diversões as normas da legislação do trabalho, exceto naquilo em que esta lei for diferente. Aplica-se a esse profissional as normas da CLT. Se houver conflito entre o que essa lei determina e o que a CLT diz, vai prevalecer essa lei. Vamos supor que a CLT esteja dizendo que o ator ou que a jornada de trabalho é no máximo... Gente, é um exemplo, tá? É no máximo 7 horas, aqui tá dizendo que é 8. Vai prevalecer as 8 daqui, tá? Artigo 36. O Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 60 dias a contar da data de sua publicação. Pois é, ela foi publicada em maio, mas o decreto só saiu em outubro. Maio, junho, teria que ter sido publicado o decreto em junho, mas não foi cumprido. Mas, enfim, existe o decreto, que é o próximo vídeo que a gente vai fazer. Artigo 37. Esta lei entrará em vigor no dia 19 de agosto de 1978. Então, deu um prazo aí para os empregadores e profissionais se adequarem. Revogadas as disposições em contrário, e aí fala a legislação anterior que regulamentava o tema. Brasília, 24 de maio de 78, centésimo quinquagésimo sétimo ano da independência e 90º ano da República. Ernesto Geisel. Gente, isso é da época do Ernesto Geisel. Vocês não eram nascidos, né? Titia já tinha 10 anos. Muito bem. O que acontece? Olha só.
ela foi publicada e depois teve uma retificação em junho. Mas isso é uma coisa muito jurídica, tá? Você que ficou até o final deste vídeo com tia Dridri, eu prometi dizer o que é importante para você memorizar. Agora que você já entendeu a lei, o que você precisa memorizar para a prova do SATED? Que esta lei regulamenta a profissão de artista e de técnico em espetáculos de diversões e regulamenta a profissão e a contratação desses profissionais. Ou seja, ela alcança pessoas físicas e pessoas jurídicas. Pessoas físicas, artista, pessoa jurídica, artista, pessoa física, contratante, pessoa jurídica, contratante. Porque uma pessoa física pode contratar outra pessoa física como autônomo. Uma pessoa física pode contratar uma pessoa jurídica para prestar um serviço, tá? Se você for PJ. Então, tem as regrinhas lá, mas é isso. Essa lei regulamenta pessoa física e pessoa jurídica em qualquer lado do contrato, contratante ou contratado. Decore o artigo 2º, o que é artista e o que é técnico em espetáculos de diversões. Decore o número desta lei e a data em que ela foi sancionada, 24 de maio de 1978. Decore esta ementa, que é essa parte aqui, dispõe sobre a regulamentação das profissões de artistas e de técnico em espetáculos de diversões e dá outras providências, ou seja, também fala de contratos. E é isso, né? Saber que você pode ser contratado por tempo determinado ou indeterminado, que é aquilo que hoje em dia a gente chama para obra certa, né? Acho que tem esse termo. E é isso. Você tendo entendido como funciona, se eles fizerem outras perguntas além disso, de que você, qual é o número da lei que regulamenta a sua profissão, de que data que ela é, qual que é a ementa dela e qual que é o conceito da profissão na lei, se eles fizerem outras perguntas nesse âmbito, você vai saber responder do seu jeito, porque você entendeu a lei, tá? Então é isso, que contrato pode ser entre pessoas físicas e jurídicas e que contratos por tempo determinado vai ter lá tudo certinho, e o contrato por tempo, e também pode haver o contrato por tempo indeterminado. Normalmente, ambos podem ser feitos via anotação na carteira de trabalho, mas também pode ser feito por um contrato à parte. Que mais? Que qualquer coisa fora do que foi contratado tem que ser pago, esteja ou não previsto em contrato. E que o descumprimento da lei gera para o contratante punições que não são cabíveis para o profissional contratado, tá? Qualquer dúvida, vocês me chamem em inbox e agora a gente vai fazer um vídeo sobre o regulamento desta lei. O decreto 82.385 de 5 de outubro de 78, que regulamenta a lei 6.533 de 24 de maio de 78, que dispõe sobre as profissões de artista e de técnico em espetáculos de diversões e dá outras providências. Te aguardo então no próximo vídeo. Bye, bye. Muito obrigada por ter ficado até o final do vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Se tiver interesse por outros conteúdos de direito para concurso ou de programação neurolinguística e hipnose, me adicione aqui no YouTube Adriana Fernandes, ok? E mais uma vez, eu te peço, me adicione no Instagram, @AdriFernandesModel. Muito obrigada.